foi colocada a coroa da glória na cabeça de Adão, e na terceira hora de sexta-feira foi colocada a coroa de espinhos sobre a cabeça do Messias. 3 horas esteve Adão no paraíso, em esplendor e glória. 3 horas esteve o Messias no foro, quando foi chicoteado com um açoite. 7 Na sexta hora Eva subiu à árvore da transgressão do mandamento. Na sexta hora o Salvador subiu à cruz, a árvore da vida. Na sexta hora Eva deu a Adão o fruto da morte amarga. Na sexta hora a turba ímpia deu a Messias vinagre e fel. 8 Por 3 horas Adão esteve sob a árvore da sua vergonha. Nu por 3 horas o Messias esteve na haste da cruz. Do flanco direito de Adão procedeu Eva, a mãe cujo filho era mortal. Do flanco direito do Messias procedeu o batismo, cujos filhos são imortais. 9 Numa sexta-feira Adão e Eva pecaram. Numa sexta-feira o seu pecado foi redimido. Numa sexta-feira Adão e Eva morreram. Numa sexta-feira eles reviveram. Numa sexta-feira a morte assumiu o poder sobre eles. Numa sexta-feira foram libertados do seu poderio. 10 Numa sexta-feira Adão e Eva saíram do paraíso. Numa sexta-feira nosso Senhor desceu à sepultura. Numa sexta-feira foram desnudadas as vergonhas de Adão e Eva. Numa sexta-feira o Messias fez com que voltassem a se vestir. 11 Numa sexta-feira Satanás revelou as vergonhas dos dois. Numa sexta-feira o Messias desnudou Satanás e todas as forças, cobrindo-os publicamente de vergonha. Numa sexta-feira as portas do paraíso foram fechadas. Numa sexta-feira elas foram abertas, e por elas entrou o bom ladrão. 12 Numa sexta-feira foi entregue ao querubim a espada de 2 gumes. Numa sexta-feira o Messias triunfou pela lança e quebrou o fio da espada. Numa sexta-feira foram dados a Adão o sacerdócio, a realeza e a profecia. Numa sexta-feira o sacerdócio, a realeza e a profecia foram subtraídos aos judeus. 13 Na hora nona de sexta-feira Adão desceu das alturas do paraíso para as terras planas. Na hora nona de sexta-feira o Messias desceu do alto da cruz para as regiões inferiores da terra, junto àqueles que jaziam no pó. Capítulo 50 O Gólgota. Como vês, o Messias foi em tudo semelhante a Adão, como está escrito. No lugar em que Melquisedeque servia como sacerdote, em que Abraão levou seu filho Isaque para imolá-lo, lá foi plantada a haste da cruz. Esse lugar é o ponto central da terra, e lá é o ponto de encontro de suas 4 partes. 2 Pois, quando Deus criou a terra, irradiou-se a sua força, e a terra preencheu-se dessa força. Lá no alto do Gólgota permaneceu a força de Deus, e ficou em repouso, e lá juntaram-se os 4 cantos do mundo. Esse lugar representa as extremidades da terra. 3 Quando Sem transportou o corpo de Adão para lá, aquele lugar era o portão da terra. Ele abriu-se. Depois que Sem e Melquisedeque haviam depositado o corpo de Adão no ponto central da terra, as suas 4 partes abriram-se e o cobriram. 4 E fechou-se novamente o portão, de sorte que nenhum dos filhos de Adão pudesse abri-lo. Quando sobre ele foi erguida a cruz do Messias, a cruz do Redentor de Adão e de sua descendência, abriram-se as portas daquele lugar por sobre Adão. 5 Estando plantada sobre ele a haste da cruz, e o Messias através da lança alcançou a vitória, fluiu do seu lado sangue e água, derramando-se abaixo na boca de Adão, e assim representando para ele o batismo. Por essa forma, ele foi batizado. 6 Depois que os judeus pregaram o Messias no lenho da cruz, repartiram entre si, aos pés dela, as suas vestes, segundo está escrito. Sua túnica era de púrpura, vestimenta de um rei. Quando o cobriram com o manto da realeza, Pilatos não permitiu que fosse uma veste simples, mas sim uma vestimenta real, de púrpura ou escarlate. 7 Tanto por uma quanto por outra, foi manifestada a sua realeza, pois nenhum outro homem, a não ser um rei, pode vestir-se de púrpura. Diz um dos evangelistas, vestiram-na com um manto de púrpura. Essa palavra é verdadeira e inteiramente digna de crédito. 8 Outro diz que era de escarlate. Também este disse a verdade. A de escarlate representa para nós o sangue, e a de púrpura, a água. A vermelha era como sangue, a purpúrea, pálida como a água. A de escarlate anuncia-nos a natureza feliz e imortal. A de púrpura, a humanidade triste e mortal. 9 Observa bem, irmão Nemésio, que o escarlate simboliza a vida. Diziam os clientes da prostituta Rabi, deixa dependurada a corda escarlate janela abaixo, precisamente a corda pela qual haviam de descer, após terem sido alegremente recebidos por ela. Isso representa uma imagem de nosso Senhor, o Messias, e a cor de escarlate é a imagem do seu sangue precioso e vital. Capítulo 51 A redenção. Teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça e vestiram-na com um manto real, mas não tinham consciência do que estavam fazendo. Dobravam os joelhos, adoravam-na, e sem serem coagidos por ninguém diziam com a sua boca, e salve, Rei dos Judeus. 2 E nota bem,
Meu irmão, nem depois da sua morte ele foi privado das prerrogativas reais. Os judeus e os soldados, os guardas de Herodes e de Pilatos discutiam sobre como cortar a túnica do Messias e reparti-la entre si, porque a beleza dela a todos agradava. 3 Igualmente o centurião, que montava a guarda junto à cruz, testemunhou e disse diante de todos os presentes: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Disse-lhes também: as leis não permitem cortar a túnica real. Lançai as sortes sobre ela, para ver a quem toca. 4 Quando os judeus e os servos do rei lançaram os dados, a sorte recaiu para um soldado, guerreiro de Pilatos. A túnica de Nosso Senhor não tinha costuras, tecida integralmente de alto a baixo. 5 Quando, no lugar em que estava depositada e guardada, havia falta de chuva, traziam-na ao céu limpo, e na mesma hora em que era erguida ao céu, chovia copiosamente. Igualmente o próprio soldado, a quem ela coube pela sorte, sempre que a cidade necessitava de chuva, trazia para fora e ela operava um milagre. 6 Por isso, ela lhe foi tirada à força por Pilatos, e este a mandou ao imperador Tibério. Essa túnica simboliza para nós a fé verdadeira, que povo algum pode cindir. 3 Dádivas muito preciosas foram antigamente concedidas aos judeus: a realeza, o sacerdócio e a profecia. 7 A profecia através de Moisés, o sacerdócio através de Arão, e a realeza através de Davi. Esses 3 dons, de que as gerações de estirpes dos israelitas se beneficiaram durante um longo período, foram-lhes subtraídos num só dia. 8 As 3 coisas se acabaram e tornaram-se alheias a eles: a profecia pela cruz, o sacerdócio pela intenção de rasgar a túnica e a realeza pela coroa de espinhos. Também o espírito da reconciliação, que habitava no Santo dos Santos do templo, abandonou-os, afastou-se e rasgou o véu do santo em 2 partes. Igualmente a Páscoa desvaneceu-se e os abandonou, não tinham mais Páscoa a festejar. 9 Saibas, irmão, quando Pilatos quis impeli-los a entrar no palácio oficial, eles retrucaram-lhe: nós não podemos pisar no pretório, porque ainda não celebramos a Páscoa. Ao obterem a permissão de Pilatos quanto à execução de Nosso Senhor, eles correram rapidamente ao santuário e de lá retiraram as tábuas e a arca da aliança, e com elas construíram a cruz para o Messias. 10 Em verdade, convinha que as mesmas tábuas que carregaram o testamento carregassem também o Senhor do testamento. A cruz do Messias compunha-se de 2 hastes, ambas da mesma altura, profundidade, comprimento e largura. 11 O apóstolo Paulo esforçou-se com razão para mostrar aos povos a força da cruz, e soubessem todos que sua altura, sua profundidade, sua largura e seu comprimento abrangiam toda a terra. Quando eles ergueram o Messias, luz brilhante